Salve, meus alunos, Mediação Tecnológica, agora aqui, professor Silvio Santos, voltando com vocês em mais uma aula, né? Vamos falar hoje sobre o quê? Sobre os ciclos biogeoquímicos. Poxa, professor, ciclos biogeoquímicos, isso é muito chato, né? Pessoal, presta atenção. Se a gente fosse estudar só o que é legal, né? Agora faz que nem uns alunos que eu já tive, né? Se for procurar alguma coisa legal para a gente estar estudando, né, a gente não ia achar muita coisa não. Só o fato da gente ter que estudar alguma coisa, isso exige um sacrifício da nossa parte, né? Os ciclos biogeoquímicos são simples? São, mas precisam ser entendidos. Por quê? Porque são ciclos de elementos que participam diretamente da tua existência. Exatamente. Se você não quer entender sobre eles, você pode até não entender, mas eles são são fatores necessários para você estar aí na minha frente, ó, assistindo essa televisão, para você ter esse organismo que você tem, para você, para a máquina do seu corpo funcionar, por exemplo, né? Então nós temos aí a água, temos o carbono, temos o nitrogênio, temos o próprio oxigênio, né? O oxigênio, vamos dizer assim, em termos de funções bem básicas, assim, bem conhecidas, né? O oxigênio serve para a nossa respiração, né? Essa respiração é para quê? Ah, legal, é para entrar e sair. Ah, eu vou respirar, puxei, soltei. Ah, é isso aqui que faz eu viver. Isso é até ignorância, tá, pessoal? Você achar que só o fato da gente respirar e soltar, né, a gente inspirar e expirar, você achar que esse simples movimento, esse fato de encher o pulmão e esvaziar o pulmão, isso aí vai garantir a nossa vida. Não. Existe uma função quando o oxigênio penetra no nosso nariz, que ele vai para o nosso pulmão. O oxigênio ele é necessário no nosso organismo para alguma coisa, né? Ele vai agir lá na produção de energia, tá bom? Essa produção de energia vai acontecer lá no ciclo de Krebs, lá na cadeia respiratória, lá na glicólise. Lembra lá da fase de sintetização de energia, de ATP? Né? Eu tenho até uma paródia que fala sobre ATP, depois eu vou estar lançando ela. Né? Então, o oxigênio, legal, ele vai ser usado nesse processo. Aí nós temos, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio, ele é usado, entre outras coisas, para sintetização de proteína no nosso organismo, aminoácido, tá bom? Então, nós temos ali o NH2, né, no aminoácido, que é uma molécula-chave para a produção de proteínas, tá bom? Então, o que vai acontecer? Precisamos do nitrogênio. Né? Então, precisamos entender o ciclo de nitrogênio. Ah, tem o carbono também, o ciclo do carbono. O carbono, ele vai estar na nossa vida como? Para que a gente se alimenta? Vamos lá, fala para mim. A gente se alimenta para obter energia. Legal. Fechou, top. Tá? Mas essa energia, ela não vai chegar na gente de qualquer jeito. Ela precisa se transformar, né? Aquele alimento que você come, que você ingere, ele vai se transformar em glicose, no nosso caso. Em glicose, e essa glicose, sim, vai permitir a produção de energia lá no ciclo de Krebs, entendeu? Lá no processo de síntese de energia, tá bom? Carbono, minha filha, carbono você precisa para existir. A glicose, a base do nosso corpo é proteína, a base também da nossa energia, da proteína também, se utiliza carbono. Você está entendendo, então, por que é importante a gente entender o carbono, né? O ciclo do carbono na natureza? E também precisamos, essa é a mais top de todas, porque a gente não passa um dia praticamente se a gente não tomar esse líquido, que é a água, né? Se a gente não beber esse líquido, se a gente não ingere, olha que interessante. Se você não ingerir água, né? E você ficar sem comer, entre não ingerir água e não se alimentar, você morre primeiro não ingerindo água. Ou seja, se você ficar vários dias só bebendo água,
Você dura mais tempo do que você ficar vários dias, né, sem se alimentar, entendeu? Então a água ela acaba te dando uma sobrevida maior. Não quer dizer que você não vai ficar debilitado, porque vai faltar os nutrientes, né? Mas a falta da água é mais séria, digamos assim, para o organismo do que o próprio alimento. Por quê? Porque a água tem várias funções. Dentre elas a gente vai estar falando na nossa aula aqui, tá bom? Então joga na tela. O que que nós vamos falar? Já deu para vocês sacarem, né? Não tem mistério nenhum. Ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos são os ciclos nos quais vão envolver esses elementos que são vitais aí para a existência da vida no planeta, tá bom? Em outra ocasião a gente vai estar falando do ciclo do nitrogênio também, que é necessário ali por causa no exemplo que eu dei das proteínas, né? Bom, a habilidade de reconhecer a importância do ciclo da matéria como transferência de energia, né, para os seres vivos. 2. Entender as relações ocorridas entre os seres vivos e o ambiente e se perceber como parte integrante do meio. Ciclo da água. Oh, coisa boa. Coisa boa é um copo d'água quando a gente está com sede, né? Para que serve a água, hein, pessoal? Olha que interessante. Olha aqui para mim. Para que serve a água no seu organismo? Me dá uma função básica aí, me dá, sei lá, 2 funções da água para o seu organismo, né? Uma função é o quê? É solvente. A água é um solvente natural, tá? Ela é um solvente natural e é um solvente universal que a gente chama, ou seja, as partículas químicas que fluem no nosso corpo, né, que andam daqui para ali, que vão boiando nesse líquido no nosso sangue, enfim, elas são diluídas devido à presença da água no nosso organismo. A água ela é necessária como diluente, né? É como solvente, ela vai... onde as coisas são diluídas para que elas consigam fluidificar no nosso corpo. Então, é uma função no nosso organismo da água. Qual é uma outra função da água? Ela ajuda, por exemplo, na termorregulação, ela ajuda na regulação da temperatura do nosso organismo. Então, a água ela tem ali uma função vital para que o nosso organismo funcione. Por exemplo, também lubrificação das nossas articulações. A presença da água também atua nessa situação também, entendeu? Então a água ela acaba sendo a base da vida. Antes do oxigênio existir na atmosfera, já existia vida na água, entendeu? Então, para vocês terem ideia de como a água acaba sendo importante para a nossa existência, para a existência da vida no planeta também. O oxigênio é importante? Mas o oxigênio ele passou a existir no planeta já um bom tempo depois, tá bom? Vamos lá, volta lá. Ciclo da água. Bom, nós temos a água, né, como um elemento permanente, né? Ela é um elemento que vamos começar, né? O ciclo da água é permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para outro, né? Do líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, tá bom? Então nós temos aí a água na forma de vapor, ou seja, suspensa na água, suspensa no ar. Nós temos ela na forma líquida, nos rios e mares, e nós temos ela no estado sólido, por exemplo, nas geleiras. Eu estou falando de uma forma natural. É claro que você pode ter isso, digamos, artificialmente, tá, pessoal? Mas eu estou falando na natureza, tá bom? Então, essa água, o ciclo da água, ele nada mais vai ser do que os estados em que essa água passa para se manter dentro do nosso planeta. É uma coisa muito importante também a gente frisar que a água,
ela é um recurso que, digamos, ela é infinito no sentido de ela não vai acabar. Ela só muda de estado, mas ela sempre acaba retornando para os rios, assim como vai retornar para a atmosfera, assim como ela vai ser condensada, né, e voltar e pode se armazenar na forma de geleiras, tá bom? E aí vai ter uma questão toda uma dinâmica envolvida aí. Então, o ciclo da água é o permanente processo de transformação, né, da água na natureza. Deixa eu mudar essa cor aqui que fica... rapaz. Aqui. Aí. É de transformação da água na natureza. A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Tá? De repente, também no Enem, você vai... Apesar de que isso aí não é mistério para ninguém, né? Quando fala ciclo hidrológico, a gente já imagina o ciclo da água, tá bom? Que se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, né? Isso aqui é evaporação. A água, no estado líquido, começa a subir muito a temperatura dela, ela começa a evaporar, né? Quando ela está na forma de vapor, que ela começa a diminuir a temperatura, né, ela vai tender o quê? A condensar, tá bom? E assim, quando ela condensa, ela sofre ali a precipitação, se infiltra, né, no solo, vai formando ali os lençóis freáticos, enfim. Né? E também processo de transpiração das plantas é o que mantém a água também suspensa, né? Uma grande quantidade de água suspensa na atmosfera, como por exemplo, que tem a ver ali com os rios voadores, né? Os rios suspensos, que são citados aí na ecologia. Então a gente tem aqui uma imagem, né, mostrando aí a condensação na forma de chuva, né? A água que está vaporizada, digamos assim, no ar, ela volta para o solo através ali das enxurradas, lixiviação da água, ela vai para os rios, né? Grande parte dela vai sofrer infiltração, que vão manter os lençóis freáticos ali abastecidos, né? E essa água, ela fica numa rotação contínua, né? E através da formação das nuvens, novamente o processo de evaporação acaba formando as nuvens. Então ela se evapora, condensa, precipita, vem para os rios, vem para os mares, né? E depois, dependendo da temperatura e também pelo processo de transpiração das plantas, né, ela também acaba evaporando ali da vegetação e se acumulando na atmosfera. Tá bom? Então a água é indispensável para a manutenção da vida e é encontrada na natureza e está distribuída nos rios, lagos, mares, oceanos e em camadas subterrâneas do solo ou em geleiras, tá? Então, pessoal, é uma coisa importante assim, é interessante vocês saberem, a gente citar isso, é como se fosse um quadro. Você sabia, né, que eu vou fazer aqui agora, sabia que a água potável do mundo, que é a água doce, que é essa que a gente pode usar para ingerir, nos alimentar, né, através de uso para alimentação, ela é só 1% praticamente de toda a água que tem no mundo, né? Grande parte da água, 70% da água, em modos gerais, assim, estou arredondando, 70% da água é nos oceanos. Outra grande parte são nas geleiras. E 1% dessa água, aproximadamente, aí, ou poucos por cento de toda essa água, é considerada água potável, que é a nossa água doce, tá? Que é essa água que cai, né? E no processo de infiltração, é muito importante isso. O processo de infiltração
faz uma espécie de limpeza nessa água, tá bom? Tornando ela saudável para o nosso consumo, ali como água doce, entendeu? Então, se você tiver... eu não sei se você já viu alguns filmes de indivíduos que eles se perdem no mar, né? Náufragos, caiu de um avião, um barco virou e sobrou um bote amarelo, né? Geralmente é um bote amarelo, em que eles ficam ali à deriva no mar, né? Boiando lá, fulano conseguiu sobreviver. Por que que eles acabam, em alguns filmes, eles acabam morrendo ali por falta de alimentação e de sede? Porque eles não podem consumir água do mar. Claro, né? A água do mar é salgada, então aquela água não é potável para o organismo humano, tá bom? Então, a água, a maior água do mundo, digamos, a maior porção de água do mundo é a água salgada. Mas, em compensação, não é um tipo de água boa para consumo, né? Então, isso acaba nos dando uma grande quantidade. Existe uma música que diz assim: sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. É uma música do Djavan que fala isso. Então, você está na frente de uma imensidão de água e você não poder, né, beber nem um gole, porque você vai ficar com mais sede ainda, vai causar mais prejuízo ainda. Tá bom? Voltando para a tela, então, o que nós temos? Temos, então, só repetindo, essa água, rios, lagos, mares... Perdão aí pela tossida aqui, pessoal. Rios, lagos, mares, oceanos. Rios, lagos, mares, oceanos em camadas subterrâneas do solo ou em geleiras. Ah, ladrão! O ciclo da água na natureza é fundamental para quê? Para a manutenção da vida no planeta Terra, visto que vai determinar a variação climática. Olha que interessante, pessoal. A dinâmica, né, esse caminho que a água faz no ambiente, tanto no ar quanto no solo, ele vai determinar até as questões sazonais. O que são questões sazonais? Questões de clima, divisão, digamos assim, de períodos climáticos. Então, vai determinar a variação climática e interferir no nível dos rios, lagos, mares e oceanos, o que vai acabar influenciando em reprodução, né, tanto de plantas quanto de determinados animais. Né? Quando não tem água num determinado local, né, esses animais podem migrar para outras regiões, sempre visando a busca pela água, né, e alimentação. Então, onde tem água, tem vida. Então, se tem vida, tem proliferação ali de espécies, enfim, de processo reprodutivo. Tá bom? Então, a água ela vai ditar o ritmo aí dos ecossistemas. Né? Você percebe aqui que esses animais, eles estão aqui, no caso aqui, o urso polar numa geleira, né? As aves dando aquele típico agrupamento de aves como se estivesse migrando para algum lugar, né, em busca de água. Os animais aqui, por exemplo, aqui a zebra, né, tem alguns antílopes aqui que eles buscam água no rio e automaticamente ali alguns hipopótamos, jacarés que estão nesse rio vão acabar também conseguindo se alimentar desses animais que vão beber água ali na beira desse rio. Então, a presença da água, ela faz movimentar, né, toda uma biosfera, em termos de... Né, toda biosfera está de vida, né? Então, faz acontecer uma dinâmica na cadeia alimentar, esses movimentos que os grupos, né, que as comunidades animais fazem de uma região para outra em determinados períodos, né? Assim como também a falta dessa água, ela pode influenciar também na temperatura, né? Essa temperatura, em alguns, principalmente atualmente, pode ali causar derretimento de geleiras, enfim.
E nesse caso do derretimento de geleiras pode também afetar ali, por exemplo, espécies nativas desse tipo de região, deixando escasso ali a disponibilidade de alimento. Então, você percebe que a água ela tem esse poder, né? Temos também o ciclo do carbono. Olha que interessante, hein? O carbono, ele é uma molécula base da vida. Nós somos feitos de proteína. Proteína tem carbono, né? Carbono, ele é muito importante para a formação dos organismos vivos, tá bom? E da onde que vem principalmente esse carbono, pessoal? Esse carbono, ele vem principalmente, ele tá na forma de CO2, tá? Para quem não sabe, é o gás carbônico. Ou dióxido de carbono, é a mesma coisa. Gás carbônico, dióxido de carbono, CO2 é a mesma coisa, tá? Então, aonde que esse carbono está? O CO2 ele está na atmosfera. A maior fonte de carbono é esse carbono associado ao oxigênio, que é o CO2, né? Ele não vai estar sozinho na atmosfera. Ele está CO2. E quem é que vai fazer? Como é que esse carbono vai ciclar? O que é ciclar? Como é que ele vai conseguir fazer esse ciclo? De que forma isso acontece? Nós temos aí já estudamos até sobre isso, um procedimento realizado aí por um tipo de ser vivo que tem tudo a ver com a assimilação do carbono, né? E a partir dessa assimilação do carbono, ou seja, dessa puxada que ela dá no carbono para ela, né? Para esse ser vivo que eu estou falando, ele acaba utilizando o carbono e daí ele gera, ele traz, digamos assim, ele fixa o carbono no meio dos animais, né? E isso vai fazer com que esse carbono consiga um caminho e lá no final ele vai retornar para a atmosfera na forma de CO2. Quais seriam esses seres? São os seres produtores, os seres fotossintetizantes, tá bom? Os seres fotossintetizantes, eles vão pegar o CO2, né? E vão, né, ali com a luz solar também, nesse processo todo aí que vocês conhecem da fotossíntese, e vão produzir o quê? Glicose. Esse carbono ele vai ser usado na glicose também, né? Na produção dessa glicose, tá? Então, essa glicose, ela é uma molécula que eu tenho certeza que é muito familiar para você. Inclusive, eu falei isso ainda agora, no início da aula. Por que o carbono é necessário? Ele que vai formar os tecidos, ele que vai formar as proteínas, ele participa, não que é só ele, tá, pessoal? Mas são peças-chave, né? Ele, nitrogênio, enfim, para a formação de proteínas, tá bom? Então, esse carbono, ele precisa chegar no nosso organismo. E ele chega de que forma? Principalmente, no nosso caso, da nossa alimentação, porque a gente se alimenta, né? Os seres produtores vão servir como base aí para toda uma cadeia, fazendo com que esse elemento químico chegue no nosso organismo. Mas ele precisa retornar para o organismo, para a atmosfera. Como é que é uma forma dele retornar para a nossa atmosfera? Lembra? Inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Então, no nosso caso, a nossa forma de utilizar, aliás, de suprir a atmosfera de carbono é através do CO2, que sai na hora que a gente expira, tá bom? Então, voltando lá, vamos lá, ciclo do carbono. Bom, um dos principais elementos que constituem a vida é o carbono, tá? O qual é indispensável. Por que ele é indispensável? Porque ele compõe as moléculas orgânicas. Glicose é uma molécula orgânica e necessária para o nosso organismo, tá? As plantas vão armazenar a glicose na forma de amido, tá? Então, amidos nada mais são do que grandes reservas de glicose, tá bom? Então,
eles são importantes por quê? Por que ele é indispensável? Porque ele compõe as moléculas orgânicas, ele permite a realização da fotossíntese, né? A fotossíntese, a planta ela pega o CO2 que está no ambiente com a luz do sol, né? E água também, e vai transformar aquilo em glicose e liberar ali o oxigênio, tá bom? Além de quê? De manter o planeta Terra aquecido pelo efeito estufa. Então, a presença de CO2 no ambiente, assim, né, na atmosfera, ela mantém o nosso planeta aquecido. Porém, né, se você queima, isso o ciclo, a primeira parte, a assimilação é pelos produtores. Então, é a única forma que o carbono vem para o nosso ambiente, ou seja, que ele vem para o solo, que ele vem para o meio dos seres vivos, é através dos fotossintetizantes. Agora, tem as formas que ele retorna também, tá bom? Que é, por exemplo, queimadas, né? Isso faz com que o CO2 se espalhe na atmosfera também, através da fumaça. O processo de industrialização, né, da queima, promovidos da indústria. Processos também de respiração, né, produção de energia, né, lá no ciclo de Krebs, lá na síntese de energia, na produção de ATP, tem o que? Tem liberação de moléculas também de carbono, CO2, tá bom? Então, esses processos são os processos que permitem a volta do carbono para o ambiente. Mas a única forma dele vir para nós, né, participar, digamos, da nossa composição, é através dos produtores. São os produtores, ou seja, seres fotossintetizantes, vegetais, algas, cianobactérias também, mas sim, cianobactérias também, mas a grande maioria são algas, que no caso são algas protistas, tá bom? Então, não deixando virar, ou seja, só para completar o raciocínio aqui, além de manter o planeta Terra aquecido pelo efeito estufa, não deixando virar um bloco de gelo, né? Então, ao ingerir as plantas, olha que interessante, né? Opa, tá, eu de reverse 3 aqui. Voltando. O ciclo do carbono se constitui o quê? Pela absorção do gás carbônico pelos vegetais, ou seja, como eu acabei de falar, né? Os vegetais são os seres que trazem o gás carbônico da atmosfera para o meio, né, dos seres vivos, tá bom? Eles assimilam, né, o gás carbônico no processo de quê? De fotossíntese, com a intenção de quê? De produzir glicose para a planta, tá? Eles vão fazer ali o processo de fotossíntese para produzir o mesmo, a própria energia, aliás. Então, metade desse carbono absorvido é liberado para a atmosfera, tá? Outra metade, o vegetal utiliza para produzir açúcares, que no caso é a glicose, tá? Ao ingerir as plantas, os animais ingerem juntamente o carbono para seu organismo, tá? Sendo liberado através da respiração ou de sua decomposição. Ou seja, quando nós ingerimos uma planta, enfim, um vegetal, né, e indiretamente a gente ingere o carbono provindo dos vegetais, porque a gente se alimenta de animais que se alimentam de vegetais, entendeu? Então, vocês já estudaram lá na cadeia alimentar, essa energia vai passando de um indivíduo para o outro, né? Então, ele também pode ser liberado através da respiração, né? Ou de sua decomposição, tá? Então, quando você tem aqui uma molécula, por exemplo, de glicose, C6H12O6, você percebe aí, ó, o carbono, ele tem dentro de uma molécula de glicose, na composição de uma molécula de glicose, 6 peças dentro dessa composição são carbonos. Por aí você tira, né? Ele é o eixo principal na distribuição de uma molécula de glicose,
tá bom? Então, logo, ele precisa estar no nosso organismo. E nós adquirimos através de quê? Da alimentação ali, através dos produtores. Como alguns fungos e bactérias são responsáveis pela decomposição tanto de animais, né, como de vegetais, eles ingerem parte desse carbono, liberando para a atmosfera, né, e para o solo. Ou seja, o processo de decomposição também libera carbono, tá? A gente tem lá a nossa respiração, a gente tem a queima, né, industrial, a gente tem o desmatamento, as queimadas, tudo isso, a nossa respiração, né, a gente tem todos esses fatores que retornam o carbono para a atmosfera, né? Aí quando ele for para a atmosfera, ele vai novamente ser assimilado pelos vegetais e assim sucessivamente, ciclicamente, isso vai acontecer o tempo todo. Além das bactérias, o processo de queimadas, ó, tudo que eu falei, né? Agora está vindo no conteúdo. Além das bactérias, né, e fungos ali com os processos de decomposição, o processo de queimada também libera gás carbônico no solo e na atmosfera, tá? Então esse é o problema, né, pessoal? Então se você queima muito gás carbônico, olha que interessante. Ou se você queima muito gás carbônico, né? Olha aqui para mim. Você tem a planta. Vou botar a planta, mas tem as algas também. Mas eu vou botar a planta aqui como um exemplo. Você tem a planta como principal assimiladora de gás carbônico, né? A planta pega o CO2 para fazer a fotossíntese. Legal? Legal. Ela tirou o gás carbônico da atmosfera, no qual o carbono está junto. Legal. Aí, como ela serve de alimento, ela vai fazer esse carbono retornar para o ambiente. Ele vai passar pelos organismos, através da respiração ou através da queimada lá das coisas. Tudo que gera, né, gás carbônico vai emitir gás carbônico de volta para o ambiente, para a atmosfera. Principalmente no caso aí, os processos de decomposição, de respiração, as próprias queimadas, tanto de indústria e queimadas mesmo de mato, né, de vegetação. O que vai acontecer? Esse gás carbônico, ele tem como principal assimilador a planta. Então, mas se você devasta uma região, você está... Porque queimada gera CO2, né? A fumaça é CO2. Então, você está jogando CO2 no ambiente, e lembra que ele serve como efeito estufa? Ele ajuda no efeito estufa, ele ajuda a manter a temperatura da Terra, ele ajuda a aquecer a Terra. Mas quando você queima, você está gerando CO2 e tirando o ser vivo que vai tirar ele da atmosfera é a planta, mas você está queimando ela. Então você joga CO2 no ambiente, na atmosfera, e está matando aquele que consegue assimilar. Logo, esse gás carbônico vai ficar na atmosfera, causando aí um superaquecimento, né, do nosso planeta. Claro, isso é em grande escala, eu estou falando, né? Aqui é só uma forma didática para você entender como é a dinâmica da situação. Volta lá para a nossa aula. Então, além das bactérias, o processo de queimada também libera gás carbônico no solo e na atmosfera. Os vegetais, pelo processo de respiração, também absorvem gás carbônico e liberam o quê? Oxigênio, ao contrário dos animais. Ou seja, no caso das plantas, né, elas pegam gás carbônico e liberam oxigênio. A gente pega oxigênio e libera gás carbônico. Tá? É importante vocês entenderem que a planta, pessoal, ela respira, tá? Ela faz fotossíntese e não respira. Não, ela faz fotossíntese para poder produzir a sua própria energia, né, lá no processo de respiração, tá bom? Então, temos aqui um ciclo de carbono, né? O carbono ele está no ar, aí ele vem para a planta, né, através da fotossíntese. Agora é um esquema arrematando tudo que a gente falou, né?
essa planta ela vai sofrer processos de decomposição, ela vai o quê? Servir de alimento, né? No ambiente, né? Respiração dos animais também está ali eliminando gás carbônico, tá? Quando animais não são só animais, bois e vacas, não, também somos nós, né? Os organismos mortos sendo decompostos, né? A queima industrial, tudo isso são formas de retorno do gás carbônico para a atmosfera. Agora, só quem tira da atmosfera o gás carbônico, quem assimila gás carbônico, são as plantas, né? Os seres decompositores, ou os seres fotossintetizantes, de uma forma geral, tá bom? Plantas e algas. Isso aqui é mais um esqueminha, esse exemplo aqui já está repetido, né? E temos aí o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio é um ciclo simples, tá? Porém, não menos importante. Afinal de contas, é a molécula que nos permite a vida, né? É o oxigênio. Então, ele é o elemento mais abundante no planeta, tá? Estando disponível na atmosfera, na água e crosta terrestre. É capaz de reagir com quase todos os elementos químicos, em especial o carbono, formando monóxidos, né? E dióxidos. Realiza a combustão e oxida metais, produzindo ferrugens, né? A importância, participa também da fotossíntese, processo em que as plantas produzem seu alimento, atuando juntamente com o carbono. É indispensável à vida, pois praticamente todos os seres vivos utilizam na respiração a utilização do oxigênio para formação de ATP, né, no nosso organismo, excetuando os seres anaeróbios, como algumas bactérias, ou seja, existem aqueles seres que não utilizam oxigênio, que vão ser o que a gente chama de fermentadores. Entenderam? Ou seja, se usa oxigênio, são seres aeróbios. Se não usam, são anaeróbios e promovem fermentação, portanto, são fermentadores. O oxigênio também compõe a camada de ozônio, tá? O ozônio é o que a gente chama de O3, defendendo a superfície terrestre dos raios ultravioletas. Tá? Etapas. As plantas terrestres usam o gás carbônico do ar como combustível para a fotossíntese e liberam oxigênio para a atmosfera. As plantas aquáticas usam carbonatos dissolvidos na água e liberam oxigênio. Mas você vê como o oxigênio está presente em muita coisa, não só na questão da nossa respiração. Acontece exatamente o oposto com os animais que respiram o oxigênio, né? A gente libera o CO2, né? É isso aí. Então, pessoal, os ciclos são coisas simples, né? São conteúdos simples. Basta você entender. Quando você pensa na própria vida, não só sua humana, mas a dinâmica da vida, né? Nós precisamos de água, né? Então, a gente precisa entender no ambiente o caminho dessa água. A gente sabe que a água evapora, ela chove, enche os rios, né? Ou mantém os rios ali cheios e vão servir os lençóis freáticos, e esse processo de evaporação, transpiração também das plantas, vai acontecer o tempo todo. O ciclo do carbono, interessante, por quê? Porque nós precisamos para a formação do nosso organismo. Ele está ali na forma de CO2, nós sabemos que as plantas utilizam o CO2 para produzir a energia dela. Então, quando a gente se alimenta dos vegetais, ou de quem se alimenta dos vegetais, né? A gente vai estar adquirindo carbono de alguma forma, e através da nossa respiração e dos processos de queimada, esse carbono vai voltar. E o oxigênio vai estar ali presente também na formação nos processos energéticos, metabólicos aí de plantas, no nosso para a formação de energia, né? Então, esses elementos são vitais aí, né? Para a nossa existência. Então, isso faz eles se tornarem importantes para você entender o caminho que eles fazem no planeta, tá bom? Então é isso aí, vamos lá para a nossa revisão.